Olá pessoal, estamos transmitindo diretamente aqui da Câmara Municipal de Assis pelo Periscope, ao vivo, para gravar o programa, como é que chama mesmo? Câmara em Destaque. Câmara em Destaque aqui com o tio Toninho, né? Dando um alô para o pessoal que vai nos ver depois. E esse programa irá ao ar pela TV Câmara, canal 61.3 e também pela Rádio Fema no sábado, meio-dia. Depois a gente passa os detalhes para vocês, ok? Então eu não vou gravar aqui, vou deixar transmitindo ao vivo. Então o pessoal está aqui trabalhando aqui também, da equipe da TV. E depois a gente vê o que faz, tá? Então a gente vai acompanhar a gravação, fazer um teste ao vivo aqui. E tá transmitindo. Vou botar aqui do ladinho. Vou enquadrar aqui. Até que eu tô bonitinho. Fico ruim aqui, no monitor? Tá bom? Vamos lá? 9. Um, dois, testa os dois aí pra gente ver. Dispara o sound forte. Oi? 1, 2, Adriano. Bom dia. Testando. Boa tarde, boa noite. Uou. Nós não vamos poder falar muito boa tarde, boa noite, por causa que a gente não pode... Ok. Os cumprimentos. A TV é em vários horários, mas a rádio, né? A rádio sim, é à tarde. Mas... Perfeito. Tá bom dele, o meu? Batendo? 10. Bom, vou lá, vou ver o que é. Tá transmitindo. Sim. Tudo bem. Bastidores aqui. 3, 2, 1. Olá, estamos de volta aqui pela Câmara Municipal de Assis, apresentando para você mais um programa Câmara em Destaque e também o nosso Rádio Câmara, tanto pela TV Câmara, canal aberto digital 61.3, como pela Rádio Fema FM em 105,9. O programa da TV Câmara digital é exibido todo final de semana, na sexta, no sábado e no domingo, em horários alternados, pelo canal digital 61.3. E o programa Rádio Câmara é apresentado para você aos sábados, a partir do meio-dia, pela Rádio Fema FM 105,9. Todos os finais de semana, a gente conversa com pelo menos 2 vereadores. Nesta semana, nós vamos começar o nosso papo com o vereador Adriano Luiz Romagnoli Pires, do PTB. O vereador Adriano também é presidente da Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. E eu destaco essa comissão permanente, principalmente porque, ultimamente, o vereador Adriano tem realizado várias reuniões que são, inclusive, transmitidas pela TV Câmara, né, pelo canal digital. Primeiramente, nossos cumprimentos ao retorno do vereador Adriano Romagnoli aqui ao nosso programa. Seja bem-vindo. Eu agradeço, Toninho, agradeço também a todos que estão acompanhando a programação da TV Câmara e também a Rádio Fema FM. Nós temos vários assuntos a destacar, né, principalmente porque recentemente o vereador Adriano Romagnoli promoveu, através da comissão, 2 importantes reuniões, que aliás são assuntos de destaque no programa de hoje. Um, para falar sobre a reforma do terminal rodoviário, né, a reforma da rodoviária. E outro, que foi uma solicitação da própria comissão sobre uma audiência a respeito do transporte público, o transporte coletivo de Assis. Acho que era bom a gente começar a respeito da reforma do terminal, que foi uma reunião realizada pela comissão, transmitida pela TV Câmara, né, e nós tivemos aí um destaque durante a nossa programação. Por que dessa reunião? Como é que foi esse bate-papo a respeito desse assunto realizado aqui na Câmara Municipal? Em primeiro lugar, Toninho, a Câmara Municipal de Assis ela tem, acho que cada dia procurado se reinventar, né? A ação legislativa, o trabalho do vereador, não é simplesmente segunda-feira votar numa sessão sim ou não. Se fosse só isso, seria até muito fácil. Mas os vereadores têm buscado cada vez mais, né, trazer os assuntos que vão ser discutidos na pauta de segunda-feira através das comissões. Esse tema do terminal rodoviário, por exemplo, é um assunto que a comunidade assisense já conhece,
quem tem utilizado o terminal rodoviário sabe que lá já há um tempo há uma reforma em andamento, foi recebido um recurso do governo do estado para poder reformar aquilo lá. E havia na Câmara, nessa Casa de Leis, um projeto de lei para aumentar um pouquinho mais de recursos para a reforma do terminal rodoviário. E antes que nós pudéssemos votar esse tipo de recurso, era importante a gente colocar publicamente, discutir publicamente, trazendo as pessoas envolvidas, para falar da situação daquela reforma. Então nós trouxemos o responsável pelo terminal rodoviário, trouxemos o proprietário da construtora responsável pela reforma, esteve também conosco a engenheira da prefeitura, né, da Secretaria Municipal de Obras, em que nós pudemos ali discutir qual era o projeto do terminal rodoviário. Foi recebido um recurso de R$1 milhão do governo do estado, e ele, obviamente, R$1 milhão não é pouco dinheiro, mas também não é tudo. E segundo nos explicaram, todo o projeto que a Secretaria de Obras havia feito custaria R$4 milhões, ou seja, R$1 milhão daria para fazer uma quarta parte. E foi decidido, obviamente, a troca do telhado, né? Então foi nos passado ali todo o investimento que foi feito, toda a troca que foi feita, a parte que foi consertada, o piso como é que vai ficar, não vai ficar o piso que se gostaria que fosse, porque o recurso não vai dar. Então nós aproveitamos essa reunião que foi transmitida pela TV Câmara, antes de aprovar o projeto de lei, até por uma responsabilidade dos vereadores de acompanhar as obras que são feitas, né? O recurso empregado, apesar de não ser diretamente a nossa obrigação de acompanhar planilhas de custos, isso tem Tribunal de Contas, tem prestação de contas, mas a gente tem que saber, pelo menos, a história que é por trás daquela reforma. Então, essa primeira reunião foi muito proveitosa, a participação de vereadores também nesta comissão, fazendo perguntas para as pessoas que aqui estiveram, e com certeza o resultado foi importante para dar transparência naquilo que estava sendo votado, estaria sendo votado na sequência pela Câmara. Foi falado durante a reunião a respeito de uma paralisação nas obras por falta de pagamento? Parece que teve, né, uma questão assim. Houve um problema de repasse de recurso. Toda obra, para a população entender que é feita, ela é paga conforme a construção vai acontecendo. É chamada medição. Então, de 100% da obra, fez mais 20%, paga-se mais 20%. Fez mais 10% da obra, paga-se 10%, mais 10%. E houve aí um atraso, a construtora até chegou a parar um pouco por essa falta de recurso do governo do estado, a nosso ver, mas isso foi equalizado, foi resolvido, não há problema nenhum mais, e a construtora, havia um pedido de mais um recurso nesse projeto de lei que foi aprovado nessa Casa de Lei já, justamente para uma parte da estrutura metálica, que não estava previsto quando do projeto inicial, segundo nos explicou a engenheira, justamente por ser partes escondidas, né? Quando vai desmontar a telha, que foram ver que havia que trocar mais partes da estrutura metálica. Por isso aumentou o custo, não estava no 1 milhão, foi nos mostrado o projeto técnico tudo aqui, a Câmara acompanhou e pôde aí votar com tranquilidade esse recurso para dar continuidade naquela obra. Bom, até o final de semana passado a obra não tinha terminado ainda, né? Inclusive o pessoal ficou preocupado aí por causa das chuvas, etc. Foi dado um prazo até. Foi dado um prazo, então. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho a respeito de se tem uma previsão do término da obra, etc. Se não me engano, foi o vereador Timba até que questionou, e o prazo que o construtor deu, isso na reunião há 15, 20 dias atrás, deveria ser entre 35 e 40 dias. Então, hoje, mais ou menos 20 dias, mais ou menos, desse programa está indo ao ar. Então a gente imagina aí que até o final de setembro, que foi mais ou menos a data que foi nos passada, que espera-se que aquela reforma do terminal rodoviário, do que foi proposto com os recursos que tinha, deva estar finalizado. É importante que a gente fale um pouquinho a respeito dessas reuniões das comissões, que é uma forma de agilizar as sessões, né? Muitas vezes os vereadores solicitavam a presença de responsáveis envolvidos em certos projetos para dar as suas explicações aqui durante a sessão. E a mesa diretora, o presidente da Câmara, o Gordinho, abriu esse espaço dessas reuniões das comissões para transmissão ao vivo, deu um caráter todo especial a essas reuniões, elas têm acontecido e têm sido bastante proveitosas, né, vereador? Com certeza, e a gente crê que as sessões da Câmara Municipal de Assis, até pelo formato, né, formato de sessão, né, formato de coisa corrida, né, com todas as suas regras, ela dificulta até para o entendimento da população. Exatamente. Então, nada melhor do que você utilizar a TV Câmara, que é o grande investimento da Câmara Municipal de Assis. Né? Os últimos presidentes que estiveram aí, que fizeram investimentos, como o atual presidente também continuar fazendo, é o grande aproximação das questões públicas com a comunidade. Então, eu sou
fã número 1 da TV Câmara Assis, né, divulgador da TV Câmara Assis, que as pessoas acompanhem, para depois não alegar que não conhece o trabalho dos vereadores. Hoje está acessível à população. Basta ter um canal digital, que hoje cada vez mais facilita. Hoje aí todos os canais aqui da nossa região já estão pegando no digital. Inclusive entrou Record agora recentemente. Então nós estamos aí com todos os canais abertos na cidade de Assis digital, inclusive a TV Câmara. Nós estamos falando aqui pela Rádio Fema FM 105,9, claro, falando também com os telespectadores da TV digital, canal 61.3. Isso tudo para dizer para você que a sessão, que é transmitida ao vivo a partir das 6 horas da tarde, todas as segundas, né? E às vezes em datas diferentes, como aconteceu essa semana por causa do feriado na segunda-feira, para deixar uma sessão mais ágil, né, e mais rápida, porque as pessoas gostam realmente de assistir às sessões da Câmara, mas gostam de ver os resultados, né, como os vereadores trabalham, discutem, e já votam ou não votam, ou aprovam e não aprovam. Né? Eles gostam dessa definição. Quando terminou, olha lá, os vereadores fizeram isso, aquilo. Quando tinha aquela sessão muito demorada, o pessoal não aguentava, né? Tinha que trabalhar no outro dia, dormir mais cedo, etc. Exatamente. Eu digo que a sessão é como bater pênalti, né? A coisa é mais rápida, ali você vê o resultado na hora. O trabalho das comissões na Câmara Municipal é o treinamento dos jogadores antes de entrar em campo. Né? Então tem que se preparar para entrar e o jogo da democracia acontecer. Importante que se diga isso justamente para reforçar aquela questão que se briga tanto hoje. O vereador, e eu falo muito aqui no Rádio Câmara, a gente presencia, né? A gente acompanha o dia a dia de cada um dos vereadores, dos 15 vereadores, que o trabalho do vereador, aliás, o mais fácil dele é a sessão da Câmara, que é a segunda-feira. O dia a dia, sim, o trabalho das comissões, o trabalho da investigação, da fiscalização, de atender o público em horários alternados, inclusive na Câmara, no seu horário de trabalho, no dia a dia, né, vereador? Atendendo a população, a gente que tem cada um tem a sua profissão, o seu trabalho, a gente perde várias horas do dia, né? Chega uma pessoa para conversar sobre o problema da cidade, você vai 1 ou 2 horas ali tranquilamente, você atendendo, você deixa os seus afazeres pessoais, o seu atendimento, às vezes, de clientes, que acabam até sofrendo um pouco com isso, tendo que remarcar para outro horário, para poder atender a população, exatamente, que tem prioridade, com certeza, para todos os vereadores. Bom, nessa semana, vou terminar esse bloco falando disso, porque foi uma festa. A questão da outra reunião da comissão é um pouco mais complexa, a gente vai deixar para o segundo bloco. Mas esse bloco, gostaria que o vereador falasse a respeito de... Aliás, existiu aqui na Câmara, há 2 anos atrás, no início dessa legislatura, o Câmara na Escola, né? O vereador Tiago, inclusive, estava com um pouquinho mais de tempo, pôde trazer alguns alunos aqui, a gente tinha esse projeto, inclusive, e o vereador Adriano Romagnoli surpreendeu as crianças nessa semana, e nós, funcionários, nós aqui, colaboradores, né, da Câmara Municipal de Assis, com a visita das crianças do primeiro, do segundo ano, da série primária. Agora mudou tudo, né? Primeiro, segundo, terceiro, não se sabe mais que ano que é, do Santa Maria, que estiveram aqui presentes, né? Foi uma experiência bastante bacana. Né? Foi interessante, foi a professora que entrou em contato conosco, disse que os alunos estavam ali conhecendo um pouquinho do espaço, né, onde moram, no Brasil e tal, e quando se falava do município, eles não sabem o que é prefeito, o que é vereador, eles sabem o que é presidente, e olha lá, né? Então a gente fez a solicitação à Câmara, a Câmara autorizou, a presidente da Câmara autorizou a visita dos alunos, como não teria outro jeito de ser, né, de permitir que as crianças visitassem. Elas receberam, conheceram as dependências da Câmara, o funcionamento. Esse estúdio onde tiveram foi um estúdio mais badalado pelas crianças, adoram o estúdio. E tiveram a satisfação também de direto do plenário, durante a visita, ter a transmissão direta pela TV Câmara. Então, algo que surpreendeu as crianças. A cada momento ficavam olhando a televisão, e ali a gente pôde passar uma aulinha bem simples, né? Colocamos um projetor, passamos uma aulinha para as crianças, para conhecer o papel do vereador desde lá dos 7 anos, crianças do primeiro ano, já sabem escrever, e paralelamente a isso, Toninho, elas receberam uma tarefinha, que era levar um caderninho para marcar os problemas que ela vê na cidade. E marcando esse problema da cidade, ela ia destacar, entregar para a professora ia fazer também um trabalho com esses aluninhos e poder entregar depois para a Câmara Municipal o que eles veem de errado e precisa ser melhorado na cidade. Essa foi uma iniciativa do vereador Adriano Romagnoli, principalmente porque ele acompanhou a curiosidade do filho,
que estava na turminha, Exatamente. né? É, que estava na turminha. Mas isso promete continuar, assim? Foi boa experiência? Como é que é? Olha, eu acho que as escolas, acho que todos os professores sabem que a Câmara Municipal está aberta Está à a isso, né? disposição, né? Sempre divulgamos isso. Perfeito. Eu acho que todas as escolas, acho que dependendo da idade, acho que a partir dos 7 anos, é interessante que venham conhecer a Câmara. Entrando em contato com a Câmara Municipal de Assis, agendando um dia e horário. Eu ou qualquer vereador que esteja disponível naquele horário, a gente vem aqui, acolhe as crianças, conversa com elas, apresenta o trabalho. Eu acho que isso também é trabalho do vereador, é um trabalho pedagógico para a cidadania. O papo com as crianças foi como no plenário? Foi fantástico, né? Elas são muito curiosas, né? Perguntavam sem parar e tem até que cortar tem hora, né? Ó, chega, acabou as perguntinhas. Isso que eu gostou da criança. A criança é criativa, a criança é curiosa e pra gente que está no trabalho, na vida pública, para os funcionários dessa casa, foi uma satisfação muito grande recebê-las e ver o interesse deles. O que você faz aqui? Qual que é o teu trabalho? Vereador, como é que você chegou aqui? Né? Aí faziam perguntas diversas. Onde mora a Dilma? Né? Onde mora fulano? O que fulano faz? E foi muito interessante, valeu a pena. Importante, bacana, né? A ingenuidade da criança elas fazem algumas perguntas interessantes e aí acabam descobrindo um novo ambiente, né? Hoje vão ouvir falar de Câmara Municipal, de Câmara dos Vereadores, Câmara dos Deputados e vão dizer que já estiveram lá, que participaram desse momento e um dia já vão saber, né, o que significa, o que é uma Câmara Municipal. E tantas outras crianças não têm essa oportunidade. Poderia ter, conforme foi aberto aqui, então, portanto, na nossa TV Câmara. Nós vamos a um breve intervalo aqui pela TV Câmara e também pela Rádio Câmara. O nosso Câmara em Destaque pela TV Câmara, canal digital 61.3, e o nosso Rádio Câmara pela Rádio Fema FM 105,9. Nós voltaremos já com o vereador Adriano Luiz Romagnoli Pires, do PTB. Já, já. Intervalinho da gravação, viu? Tomar aguinha. Vou tomar a minha também. O que foi, Léo? Eu posso ligar só um pouquinho, cara? Com um pouco de calor. Você tá com calor, Pode. Léo? Você tá com menopausa dessa idade? Pô, entrou Record mesmo? Entrou. Sou um cara Record calorento. Paulista chama. Como? O mobile e o normal. Os dois canais digitais da Record Paulista sai na tela. Qual número que é, você sabe? Não lembro. Eu tive da busca lá, eu achei. Ah, eu vou ter que reprogramar. É. Bom, estamos aqui esperando virar o reloginho ali, né? É, Você esqueceu que está ao vivo, né? Você acha que pode deixar ligado? eu falei alguma coisa? Não falou. Nós estamos ao vivo pode tudo. Parece que não dá fazendo barulho, né? Esse aqui é um... Não, tá num lugar legal, deixa assim um pouquinho. 23 é a temperatura ideal, né? Tá ligado, sim. Ficar. É porque ela tá com 23 graus, então ela não tá forçando. Ó, lembrando que nós estamos ao vivo aqui, Toninho, pra gente falar na gravação agora, do segundo bloco, na audiência pública a gente abriu participação ao vivo pelo Facebook para mandar as mensagens, para dar essa interatividade que a gente tem que cada vez mais trazer aí para a Câmara de Assis, né? O pessoal que estava acompanhando na TV mandou mesmo e-mail e tal. Mandou mensagem pelo Facebook e eu acho que isso é interessante para ouvir a população, não só que está aqui presente, mas que está assistindo lá em casa, né? Até nas reuniões de comissões, quando a gente for fazer ao vivo, tentar achar uma forma também de levar... Olha o que você quiser aí, viu, Márcio? Você salvou já? Salvou? Abriu outra janelinha? Ou? Esse aqui vai pro rádio. Uhum. Vamos. Vamos. Isso não grava, só transmite? Tá transmitido, tá gravando. Vou gravar no meu celular. Ah, tá aí gravado também. Tá. Depois a gente vê como é que ficou mais esse teste. A hora que você quiser, 14h40. Hã? 9. 8. 3, 2, 1. Estamos de volta. TV Câmara, Câmara em Destaque, pelo canal digital 61.3
e Rádio Câmara, pela Rádio Fema FM 105,9. O nosso programa de hoje está entrevistando o vereador do PTB, Adriano Luiz Romagnoli Pires, que é presidente da Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos da Câmara Municipal de Assis, que já falou no primeiro bloco a respeito de algumas reuniões realizadas por esta comissão, no caso especial, a reunião sobre a reforma da rodoviária. Você que não pôde acompanhar esse nosso bate-papo, fique tranquilo, porque durante a programação da TV Câmara, o programa será repetido alternadamente. E para você que está aí ouvindo a gente pela Rádio Fema, né, vamos continuar esse nosso bate-papo agora com o vereador Adriano. Vamos continuar falando dessa comissão tão importante e que busca aí, através desse canal de comunicação, a TV, trazer para a Câmara Municipal assuntos importantes. Nós temos, inclusive, a previsão agora, nesta semana, de mais uma... não, na semana que vem, né, a outra audiência, a audiência da Lei Orgânica, no dia 15, dia 15. Né, na semana que vem. Nessa semana foi a... como é que fala? Licitação. Ah, sim. A licitação do... Dia 10 é amanhã, dia 10. No caso amanhã, na nossa gravação, foi na quinta-feira. Quinta-feira. Nós estamos aqui no seu final de semana, né? Então, me perdi na data aqui, mas já nos encontramos. Estamos gravando isso na quarta-feira, dia 9. Então, a previsão é para que aconteça amanhã essa licitação para a escolha da nova empresa, ou da mesma empresa, e agora dessa maneira que foi discutido na audiência pública no ano passado pela Prefeitura, o vereador vai falar sobre isso, e também sobre essa acontecida recentemente aqui na Câmara Municipal. Vamos dar uma pincelada a respeito da importância, principalmente da que aconteceu no ano passado também, e da importância dessa agora, né? Já que as pessoas estão cobrando bastante e a gente está vendo muitas falhas na atual empresa que está aí prestando serviço à comunidade. Exatamente, Toninho. O transporte público urbano, né, o trabalho da Circular, ele já está há algum tempo já com o contrato vencido. A empresa atual está prestando serviço, esse contrato está sendo prorrogado em caráter excepcional, justamente pela falta de uma nova licitação, que aí teve um tempo para a Prefeitura preparar, e ela preparou e no dia 10 de setembro ocorrerá a concorrência pública para executar esse serviço no município de Assis. A Câmara Municipal, a Comissão de Obras e Serviços Públicos, realizou audiência pública, assim, perto até da licitação, justamente para dar, em primeiro lugar, visibilidade à reclamação da população, que a gente já havia colhido antes da aprovação do projeto de lei que autorizou essa licitação. E ano passado, final de 2014, a própria Prefeitura Municipal realizou uma audiência pública aqui na Câmara, mas naquela época nós não tínhamos ainda essa estrutura de transmissão, né, ao vivo e tal, aqui da Câmara Municipal de Assis. E naquela ocasião, Toninho, apenas um munícipe veio participar. Uma pessoa esteve participando, o vereador Valmir Dionísio e eu também estávamos presentes, participamos da reunião da apresentação da Prefeitura e ficaram muitas questões a serem resolvidas que estão nesse edital do dia 10 de setembro. E aí, a preocupação da Comissão de Obras e Serviços Públicos, da qual faz parte também o vereador Timo e o vereador Português, nós pensamos em fazer uma audiência também da Câmara Municipal, apesar do projeto já ter sido votado, autorizado, e há uma concorrência em andamento, para que as ideias, as reclamações da população ficassem ainda vivas na mente das pessoas, que esse assunto não fosse esquecido. Tanto é que nós estamos falando aí de uma licitação do dia 10, que nós não esquecemos dessa data, né? E tudo isso para que a população viesse à Câmara Municipal, participasse da audiência pública, se inscrevesse para falar na tribuna com as suas sugestões, críticas para todo esse novo trabalho de transporte público que deve ser feito em Assis, pelas regras, pela estrutura que precisa. E o resultado foi excelente. 7 pessoas participaram do uso da tribuna e também muitas outras, Toninho. E aqui está o grande diferencial que eu acho dessa audiência com o poder da TV Câmara. Várias pessoas puderam participar ao vivo, mandando mensagens pelas redes sociais. Então a gente, devagarzinho, vai incrementando cada vez mais esse relacionamento das estruturas que a Câmara tem com a pessoa que está em casa assistindo, acompanhando, né? Quando é ao vivo,
né, tá a informação da data e hora, ela poder ali mandar para o seu vereador, mandar por e-mail, pela internet, ou a sua opinião, o seu questionamento, porque a audiência pública, por si só, é ouvir o público, não é nem ouvir o vereador. O vereador estava lá para ouvir a população. Então nós tivemos 7 pessoas na tribuna e mais de pelo menos umas 10 que mandaram pela internet. Então foi interessante a população retornar para nós o tema, que era transporte urbano, transporte público urbano. Essas questões também foram levadas ao Marcelo Carpentieri, que é engenheiro da prefeitura, estava na audiência, participou da audiência, pôde ali pontuar sobre algumas reclamações, principalmente as mais fáceis de apontar, né, tal qual cobertura para o ponto de ônibus, algumas questões também de trajeto, né, do percurso do ônibus e tudo mais, ele pôde responder. E a gente, como vereador, nós ficamos muito felizes com o retorno da população, a presença ali de quase 30 pessoas no plenário. Sim, as pessoas que vieram, importante. Eu queria até chamar atenção para isso, porque isso também foi um convite feito pela TV Câmara e pela Rádio Câmara, nos programas anteriores, com os outros vereadores, inclusive o vereador Timba, que esteve participando do programa anterior, o vereador Valmir também, e nós fizemos o convite para que as pessoas viessem à Câmara Municipal. E o público veio. Eu, inclusive, vi uma matéria num dos jornais dizendo que não tinha muita gente. É que eu acho que quem escreveu isso não viu ainda uma audiência pública, né? Não sabe o histórico como é, né? Foi um recorde, na verdade. Foi um recorde. Na verdade, um recorde. Tanto presencialmente, como usando a rede social para mandar a sua participação. Imagina a pessoa que mora muito longe, não tem como se locomover até a Câmara, ela tem direito de mandar a sua mensagem aqui, essa mensagem ser lida durante o evento, durante a audiência, para que fique registrado o nome do cidadão e a opinião dele. Então, isso eu acho importantíssimo. E também, sobre a questão da audiência pública, eu acho que foi um ganho muito grande pelo retorno que deu a TV Câmara, muito grande. E a próxima que estará aí, até para fechar esse assunto da audiência, Tony, se me permitir, a do dia 15, né, do dia 15, que é sobre a lei orgânica do município. Agora eu que faço o convite, então, para outra audiência, exatamente, né? Da lei orgânica do município do dia 15, para quem todo mundo lembre, lei orgânica é a Constituição do município. São as leis básicas do município. A lei atual hoje é de 1990, tem cerca de 300 artigos, é uma coisa grande e complexa. A nova proposta que a Câmara tem diminui quase 1/3 o tamanho dela, sem ficar muito repetindo o assunto que não precisa. E é importante ouvir a população. E principalmente, Toninho, que acho que o convite tem que ser feito, para os alunos de Direito. Eu acho que é uma oportunidade grande para você que estuda Direito na FEMA, na Unip ou em qualquer outra instituição de ensino, conhecer um pouquinho, está lá no site da Câmara, assisp.leg.br, o projeto de lei da alteração da lei orgânica, para que você conheça também, porque qualquer um que for lidar depois aí com o direito administrativo, direito municipal, tem que conhecer a lei do seu município para poder demandar aí numa ação. Então é importante que um aluno tenha esse contato aí, possa opinar, às vezes até com técnicas jurídicas, na nossa audiência pública. Eu acho que seria fantástico se nós tivéssemos uma presença maciça dos estudantes de direito, não sei de que ano, de que ano da faculdade, mas presente na sessão, inscritos para falar e ajudar os vereadores a formular uma nova lei orgânica do município. Isso aí é fantástico. Tá aí feito o convite, então, próximo dia 15 agora, a partir das 19h30, aqui na Câmara Municipal de Assis, dia 15, próxima terça-feira, portanto, a audiência pública sobre a lei orgânica do município. Bom, falamos de audiência pública a respeito do transporte coletivo. Com certeza teremos a licitação no dia 10, né, que é, no caso, amanhã, depois da nossa gravação aqui, e nesse fim de semana, quando você estará ouvindo na rádio e assistindo pela TV esse programa, ela já tenha acontecido. Na semana que vem teremos informações, só para deixar bem selado essa questão do assunto. As reivindicações, as reclamações foram as mesmas de sempre, né? As coberturas nos pontos, o cumprimento da lei dos 60 anos, principalmente trajeto, né, percurso, sim, etc., melhorias, treinamento de motorista, só para resumir para você e dizer que agora, né, inclusive hoje saiu uma outra matéria no jornal dizendo que a CIS pretende fazer uma ampliação aí no transporte coletivo, né?
Então, haverá várias como mudanças. serviu já Serviu. a audiência para alguma E coisa. serviu para esquentar o assunto, porque a Exato. população tem que estar em sintonia com a Câmara. Um assunto, depois de aprovado aqui, não pode daqui a 6 meses voltar atrás do assunto, tem que ser agora. Agora é hora de cobrar, de fiscalizar quem ganhar depois a licitação, tem tudo aquilo para cumprir, com certeza a população já está mais atenta e sabe como é que funciona esse serviço, essa concessão pública. E também os vereadores poderão cobrar a implantação, de acordo com o cronograma lá definido, com as datas, para poder cobrar as melhorias que vão ter que ser investidas no sistema público. O vereador Adriano Romagnoli interage bastante aí com a comunidade através da rede social, etc. E também é bastante ativo e participativo nas sessões, falando sempre a respeito da crise, né? E esse assunto nesse momento que são os problemas dos municípios, principalmente dos municípios. Nós falamos de audiência pública, de contratação de nova empresa, falamos, enfim, de outros vários, a reforma de rodoviária. A gente sabe que está envolvido nisso, né? Que é a questão do dinheiro que é administrado, os recursos que são administrados pelo Executivo, né? E são fiscalizados pelo Legislativo, no caso, os vereadores. A crise, ela existe, né? E precisa ser observada de todas as formas, né, vereador? Com certeza, a crise existe, nós estamos passando uma situação do Brasil fiscal, né, do governo federal, que não tem dinheiro, muitas vezes, para repassar para os municípios, que não tem dinheiro mesmo. E os municípios estão tendo que fazer, os prefeitos, os secretários, o executivo, está tendo que fazer a parte deles, está tendo que apertar o cinto. E eu creio, deixamos registrado isso recentemente até na Casa de Leis, que nós, vereadores, estamos fazendo a nossa parte. Nós estamos apontando para o prefeito municipal quais os itens são dispensáveis na manutenção da estrutura do município de Assis. Desde consultorias contratadas aí na capital do estado, outros tipos de serviços estão sendo executados que, ao nosso ver, são deficitários, ou seja, dão prejuízo porque custam mais. Por exemplo, o transporte de lixo de Assis para Quatá, isso tem que ser revisto. Nós tivemos agora a recente saída do secretário de Meio Ambiente. Eu acredito que isso seja um indicativo que isso vai mudar, né? Esse formato de terceirização com empresas custa mais caro e o dinheiro vai embora. E esse dinheiro está faltando, Toninho. Está faltando em outros setores, está faltando em vários empresários que me procuraram hoje, que não estão recebendo, estão com empenhos sem pagar pela Prefeitura Municipal de Assis. Tivemos aí também recentemente agora a informação do corte de lanche de estudantes, quer dizer, uma coisa que dá um impacto social grande e que não custa tanto assim. Então, se puder, a Prefeitura tem que se colocar em sintonia com a Câmara Municipal de Assis, ouvir o que a Câmara aponta de ações rápidas de serem feitas, que o impacto para a população é menor, ela não percebe isso porque é da estrutura organizacional da Prefeitura, por exemplo, uma consultoria jurídica. A Prefeitura já conta com advogados para isso. Essa consultoria custa quase R$80 mil por ano. No nosso ver, nesse momento, é pouco dinheiro, às vezes, para pouco serviço que é realizado. Então, a nossa crítica, mas nós continuaremos, juntamente com os colegas vereadores, apontando aonde precisa ser cortado na estrutura da Prefeitura de Assis. Bom, não é novidade para ninguém que final de ano normalmente é assim, essa questão dos pagamentos dos fornecedores, isso sempre existiu, né? Mas no meio de uma crise como essa que nós estamos vivendo nesse momento, em que lá em cima a gente ouve falar desse problema todo aí da falta de dinheiro e da crise que pode se prolongar para o ano que vem, é preciso ter um certo cuidado aqui no município, mas com jeitinho e com essa ação conjunta aí, é possível a gente continuar crescendo, né, aqui em Assis, não é isso, vereador? Com certeza. Aí a Câmara Municipal dá o exemplo dela. A Câmara Municipal de Assis, para lembrar, é uma das câmaras mais baratas em comparação com qualquer outro município. A verba que a lei diz que pertence ao Legislativo para manter a independência do Executivo, para que ela não seja influenciada pelo Executivo, a Casa de Leis gasta muito menos do que a lei permite. Então nós temos uma casa barata, enxuta, não tem cargos comissionados além dos necessários, temos apenas 5 ou 6 cargos nessa Casa de Leis, tem município que tem 30 cargos, 40, Assis tem 5, 6.
Quer dizer, a Casa de Leis, que eu tenho muito orgulho de dizer, ele é um exemplo de ação do Poder Legislativo por aquilo que ela poderia custar e não custa, pela estrutura que ela dispõe e o que ela investe e retorna em ação de cidadania, em fiscalização dos serviços públicos e tudo mais. Por isso eu digo, a Câmara Municipal está fazendo a parte dela, dentro do que é possível para manter a sua independência política. E a Prefeitura também tem que fazer a sua parte daquilo que é a sugestão da Câmara para ajudar. Além dos investimentos da Câmara Municipal de Assis, ainda a devolução, né, de todos os anos que acontece aí para o Executivo, em torno de 300, 400 mil reais. Muito obrigado, vereador. Nós vamos encerrando mais uma edição do nosso Câmara em Destaque, desta vez aqui batendo papo, por enquanto, com a primeira parte, né, do nosso programa com o vereador Adriano Luiz Romagnoli Pires. Até a próxima oportunidade. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Muito obrigado, gente. Olha, nós voltamos logo em seguida com mais um bloco aqui do nosso programa, falando a respeito da sessão, enfim, fazendo mais uma vez o convite para você, para terça-feira participar da audiência pública no dia 15 agora, sobre a lei orgânica do município. Até já. E nós encerramos aqui a gravação do programa, né? Tony Scanamboni fazendo a TV Câmara e Rádio Câmara, né? Você que acompanhou a gente pelo Periscope. Um abraço a você. Até mais.